O que nós estamos vendo no mundo hoje é um desequilíbrio de forças e algum tempo atrás a gente poderia até achar que isso não afetava a gente, mas agora já com o preço do diesel a quase R$ 8, as pessoas estão tendo mais consciência do que está acontecendo no mundo e talvez buscando até mais informações para poder entender qual que é a nossa posição no mundo, né? E às vezes parece tão distante a política externa e a política de outros países, mas talvez essas políticas sejam até mais importantes do que a política interna, em alguns momentos. Elas são decisivas, de certa forma, para a constituição não só econômica, mas até mesmo subjetiva da, da, da nossa personalidade, de quem nós somos, é, de tudo que a gente vive, pensa e escolhe, né? Então, ultimamente os Estados Unidos está fazendo várias intervenções, fez uma na Venezuela, agora está em guerra com o Irã, e a gente pode achar que isso é uma política do Donald Trump. Parece que o Donald Trump é um cachorro doido que está atacando todo mundo e que toda essa política de agressão a outros países seria uma seria uma coisa da personalidade do Donald Trump que está no poder. Mas se a gente olhar a história norte-americana, a gente vai ver que é justamente o contrário, que o Donald Trump é fruto dessa política e dessa ideologia norte-americana de dominação, de agressão, de ataque, do que necessariamente a personalidade que faz o governo dos Estados Unidos caminhar nesse sentido. Historicamente, os Estados Unidos ele foi um país de expansão e dominação. Isso começou dentro do seu próprio território. Os Estados Unidos começou ali no leste como 13 colônias. E quando ele conseguiu a sua independência, começou-se então uma expansão para o oeste, que até então era ocupado por povos originários, por índios, né, como se dizia, é, povos nativos, povos nativos daquela terra. E nessa expansão para o oeste, os Estados Unidos cometeu diversos há uma questão sobre usar o termo genocídio dos povos originários. Mas em diversos casos tem relatos aí historiografados sobre massacres, dos povos Cherokees, mais de 100 mil povos originários sendo massacrados e uma expansão completamente violenta para o oeste. E essa expansão ela foi concebida não no sentido assim, precisamos expandir para o oeste, mas desenvolveu-se toda uma ideologia chamada Destino Manifesto, por exemplo, e vários outros pontos assim colocados politicamente, mas principalmente o Destino Manifesto, que é a ideia de que essas terras a oeste elas deveriam ser dos norte-americanos, dos colonos, né? Que os colonos tinham direito a essa terra, tinham direito a expandir essa terra e tomar ela, no sentido de que essas terras eram mal utilizadas pelos povos indígenas, então era dever dos colonos norte-americanos conquistar todo o oeste e seja da forma que for, sendo assim a violência e os indígenas, que os povos originários que estivessem no caminho, seria só um mero acaso, sabe? Seria uma violência, seria um trabalho sujo. Alguém teria que fazer esse trabalho, mas é imperativo que nós, colonos, dominem essas terras. E é engraçado porque isso se parece muito com a própria ideia de espaço vital do Adolf Hitler, que ele tinha na Segunda Guerra Mundial.
o Hitler vinha os países ali, principalmente a Polônia, a Ucrânia, como um espaço vital para a expansão do povo ariano e do povo germânico, que então era dever dos alemães dominar todas essas terras. A Ucrânia seria o celeiro do povo germânico e seria responsável por alimentar e fazer todo o Império Germânico prosperar e, e, e existir de forma imperial, né? Que era como ele via essa necessidade de existência da Alemanha naquela época, né? E é engraçado porque o próprio Adolf Hitler, ele era um leitor de romances de Velho Oeste na juventude e ele tinha justamente essa ideia de que ele queria fazer na Europa a mesma coisa que os norte-americanos fizeram com a expansão para o oeste. Ele iria fazer essa expansão para o leste, que a raça ariana, a raça germânica, era uma raça de colonizadores mais fortes e por isso eles deveriam, então, de fato, dominar todo o leste europeu, que é exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos fez dentro do próprio território. Então, essa ideia de dominação e de colonização do outro, desumanização do outro, começa desumanizando, por exemplo, os povos originários, ela se expande para fora das fronteiras dos Estados Unidos. Então ela vai tomar forma na política externa norte-americana. E é nesse sentido que a gente se encontra sobre a zona de influência dessa potência imperial que nos vê como submissos, como inferiores, como povos que estão ali a serviço de uma cultura mais forte. E é essa construção ideológica que nos traz até, por exemplo, o Donald Trump. O Donald Trump é fruto dessa construção ideológica e não o contrário. O problema dos Estados Unidos não é o Donald Trump. Se tirar o Donald Trump, vai aparecer outro, porque toda a constituição ideológica e subjetiva desse país é baseada em imperialismo. E a autonomia que os Estados Unidos teve para desenvolver a sua economia dentro do próprio país fez com que ele se tornasse uma potência. Ele tinha muito acesso, naquela época, acesso quase infinito a recursos naturais, e ele tinha autonomia para poder desenvolver tecnologia e desenvolver a sua própria economia sem precisar, por exemplo, exportar tudo o que ele produzia para um comércio exterior, como foi o caso do Brasil. O Brasil, ele nasce de uma elite que não queria e não tinha um destino manifesto para uma raça, como os Estados Unidos tinha. Os Estados Unidos tinha a ideia de que o norte-americano era uma cultura mais forte e aí por isso ele deveria dominar as outras. O Brasil não, a elite brasileira ela era constituída fortemente por um modelo econômico de exportação. A elite econômica brasileira ela ganhava com intermédio, explorava o ouro aqui e vendia para fora. E quando o Brasil ganhou a sua independência em 1822, isso mudou muito pouco na dinâmica econômica e política que a gente vivia aqui. O Brasil continuou, até hoje, se a gente vê, um modelo de agroexportação. A elite brasileira ela não está preocupada com o desenvolvimento interno do país. Ela está preocupada com o próprio bolso, com a exportação para os outros países. E o que torna radicalmente diferente a subjetividade e a construção histórica e política entre os dois países. E a gente vê que esse processo ele continua até hoje. Até hoje as elites... E aí, em 1822, o Brasil passa então a ser independente, só que é aquele ditado, né? Sai do espeto e cai na brasa. Porque quando o Brasil consegue se desvencilhar ali da Europa com a sua independência, se desvencilha principalmente da Inglaterra, porque Portugal era só um apêndice da Inglaterra, né? Todo o ouro que saía do Brasil, ele passava por Portugal, mas ia direto para a Inglaterra. Então, quando o Brasil consegue se desvencilhar dos portugueses das Inglaterras, começa então já a grande influência imperialista dos Estados Unidos, que é ali na década de 1820 por aí,
começa logo a doutrina Monroe, que é o que os Estados Unidos colocando a América Latina toda, incluindo o Brasil, claro, como sua zona de influência, dizendo para os europeus assim: fiquem onde vocês estão, porque agora a América Latina quem vai tomar conta sou eu, quem vai explorar os recursos da América Latina sou eu, quem vai interferir politicamente sou eu, quem vai controlar os regimes políticos sou eu. E então o Brasil não consegue ter autonomia. Ele sai da dominação europeia e cai na dominação norte-americana, até os dias de hoje, por exemplo. E aí agora a gente vê um princípio de mudança. O Brasil começa a se aliar ali com os BRICS, começa a se aproximar muito da China, e isso desagrada os Estados Unidos, né? No sentido de que esse país é forjado pela ideia de dominação, tanto cultural quanto econômica. E não é os Estados Unidos, com essas intervenções, essas mudanças de regime, não é só petróleo, não é só dinheiro, né? Não é só economia. Existe ali uma dimensão de apropriação. Eles querem ser os donos do mundo. Eles querem que os governos que estão ali naqueles países sejam inferiores e submissos ao governo norte-americano, entendeu? Eles querem espalhar suas zonas de influência, independente se isso vai trazer mais lucro ou não para eles. A ideia é que esses países sejam dependentes, tanto economicamente quanto politicamente, dos Estados Unidos. Então não é só economia, não é só petróleo, por exemplo, mas que isso seja de fato importante também. Então, a gente vê agora que os Estados Unidos ele está em uma decadência econômica, principalmente por causa que a sua população está concentrando muita renda no 1% e muita gente está vivendo na pobreza, no desamparo, porque não tem um sistema de saúde que atende a população se vê desamparada, muita gente sem acesso à moradia porque é muito caro. Então, isso deixa a população desamparada e cria um estado de decadência e declínio. Não necessariamente que os Estados Unidos vai acabar na pobreza e tudo mais. E não necessariamente também que a China vai ser um país superpotência econômica que vai conquistar o mundo. Mas essa dinâmica já está posta nos sentidos de emoção. A gente sente que os Estados Unidos está em declínio e a China está em ascensão. Principalmente aqui no Brasil, a gente vê aí BYD e todas as relações comerciais que a gente tem com a China em ascensão, diminuindo, por outro lado, as relações comerciais com os Estados Unidos. E nesse sentido, eu já vi pessoas defenderem que os Estados Unidos deveria, sim, de fato, intervir no Brasil para poder expulsar a China, porque a China virá e conquistará o Brasil, e dominará o Brasil. E isso é o mais puro suco de colonialismo mental, sabe? De uma ideologia submissa, de aceitação de inferioridade cultural. E isso não acontece por acaso. A pessoa não se põe nesse lugar de inferioridade a outro povo que não tem nada a ver com você. Os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver. Tudo que você acha que tem a ver com os Estados Unidos foi propaganda. Que eles mandaram para cá por televisão, por filme, por música, mas isso não é a sua cultura. Quando você sai na rua, a sua cultura, por exemplo, aqui em Goiás, é a cultura do Goiás. Você sai ali, é a cultura de São Paulo, é a cultura brasileira, que é diversa, dinâmica, que tem muitas outras coisas para além daquilo que os Estados Unidos vende como cultura. Então isso é de um colonialismo mental, de uma inferioridade, porque admite e assume, deseja por um imperialismo, deseja ser submisso a a um outro povo, a uma outra potência, para poder, teoricamente, fugir do medo de uma outra potência colonizadora. Se a China vai colonizar o Brasil, ou se os Estados Unidos vai entrar em decadência, isso está para o futuro. O que a gente pode fazer hoje, como população e como política real, é tentar, no mínimo, lutar pela nossa autonomia, não sendo submisso à China e não sendo submisso aos Estados Unidos. Se você já aceita por medo
E é um medo que vem de propaganda ideológica, não é um medo real, é um medo que vem, as pessoas ficam, a China vai estar vindo aí, a China está vindo aí. Isso é um medo que incute na sua mente justamente para lidar, para justamente para forçar um colonialismo facilitado, um colonialismo cultural, né? O imperialismo, né? Cultural. Imperialismo porque o Brasil, o imperialismo ele tem dinâmicas mais sofisticadas do que a ideia de colônia. E por isso que a gente usa imperialismo para falar dos Estados Unidos, porque utiliza de métodos sofisticados de mudança de regime, bombardeio, embargos econômicos, faz embargo em Cuba, bombardeia, mata o general lá do Irã, invade ali, troca o regime no Chile na década de 70, discute abertamente sobre trocar o regime, dá apoio à mudança de regime no Brasil na ditadura de 64. Então, desde sempre, os Estados Unidos está intervindo em todos os países do mundo, faz guerra no Vietnã, guerra no Iraque, né? Utiliza Israel como um proxy no Oriente Médio, ou seja, faz uma guerra por meio de Israel no Oriente Médio, para tentar colonizar toda a região, ataca o Líbano, etc., né, nesse sentido. Então, é preciso a gente olhar com uma visão crítica. A ideia que os Estados Unidos propaga da China é de que a China virá para colonizar. E por que os Estados Unidos propaga tanto essa ideia? Porque dentro dos Estados Unidos, toda a lente de visão de mundo dos Estados Unidos é distorcida pela ideia de imperialismo. Então, para um norte-americano ali que faz, para o político norte-americano, não há opção de multipolaridade. Qualquer outra potência que virá, por exemplo, ou vier a substituir os Estados Unidos, ela virá para poder ser imperialista, porque essa é a visão dos Estados Unidos. Não existe para os Estados Unidos a ideia de multipolaridade, de comércio. Para os Estados Unidos, tudo é levar vantagem. É sempre um ganha e o outro perde. É um jogo de soma zero, que a gente costuma dizer, no sentido de que quando um ganha um, o outro tem menos um. Você soma e dá zero. Então um sempre vai ganhar e o outro sempre vai perder. Não existe para os Estados Unidos a ideia de que um pode ganhar e o outro também. Um comércio mútuo, com compartilhamento de sabedoria, de tecnologia, um compartilhamento econômico, uma relação ética. Isso não existe. Então, se eles pensam assim, eles imaginam que a China vai agir do mesmo jeito. E isso não quer dizer também que a China não pense em ser um país imperialista. A gente sabe que a China tem pretensões em Hong Kong, em Taiwan e vários outros países ali no Mar do Sul da China. E só que a gente está tendo um espaço agora de tentar buscar um pouco de autonomia e tentar não ser dependente, se sentir inferior, submisso a uma colônia, a um país que não tem nada a ver com a gente, seja China ou seja Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ser mais crítico a isso e olhar, porque toda essa ideia, o Brasil não é constituído sozinho. Toda a história do Brasil de colonialismo, de imperialismo, atravessa todo o seu cotidiano, tudo que você vive, até mesmo culturalmente, subjetivamente. Os filmes que você assiste, as novelas, a comida que você come, fast food, tudo isso tá dinâmico e intrínseco à sua subjetividade. O mínimo que a gente pode esperar, se a gente quer viver melhor, é ter um mínimo de autonomia econômica para saber o que a gente faz com o nosso recurso, o que a gente faz com o minério de ferro que a gente produz ali, o que a gente faz com o nióbio, com o petróleo, com as coisas, como isso pode melhorar a vida do cidadão brasileiro, a vida do seu vizinho, entendeu? Então, a gente precisa fugir desse colonialismo mental de prevenir um mal maior que seria a China e buscar alternativas para o Brasil.